Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando, e hoje eu estou aqui para a nossa aula número 4. Isso mesmo. Então, é a evolução. A gente sai do ser para o fazer, para o ter. Então, como é que funciona isso? Tudo bom, Nil? Como é que você está? Bom dia, tudo bem? Então, vamos dar seguimento aqui à aula, né? Que a gente está aqui compartilhando. Tá dando para visualizar aí, Nil? Tá entrando. Isso, agora Esse é já o foi. cronograma. Deixa eu pegar a aula. Pronto. Aí, chegou. Tá dando para ver? Tá tudo direitinho aí com você? Assim, Pronto, então vamos seguir. Bem, a nossa mentoria Encontro das Águias, né? Que é a nossa aula aqui da evolução ser, fazer e ter. Então, quanto esforço, né? Se disponibiliza, está sendo disponibilizado para executar a jornada. Então, isso é interessante a gente estar se perguntando, porque as pessoas, elas querem. Eu ouvi uma frase assim: as pessoas querem o dinheiro do rico, mas não querem fazer o esforço que eles fizeram para chegar lá. Porque antes deles serem ricos, eles não eram. Então, eles fizeram algo, eles fizeram uma mudança, então, eles fizeram a jornada. Então, quando você começa a entender isso, né? Então, a evolução é um processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações dos seres humanos ao longo do tempo. Então, antes de iniciar, quero dizer que a gente está num ambiente seguro. Essa aula vai estar sendo gravada, né? E disponibilizada para o Empreenda Sua Paixão, a Lei Brasil Empreendimentos. Então, quando a gente começa aqui, ó, como é que vai funcionar a mentoria? Então, vai ser uma aula de 40 minutos, né? E o PDF vai ser disponibilizado, já está disponibilizado, inclusive, no grupo do Telegram, já coloquei lá, e a gente continua nosso acompanhamento, tudo direitinho. Então, mente, caráter, personalidade, né? Eu trago aqui que nem todos atingem o mesmo desenvolvimento ou fazem com igual eficiência o mesmo trabalho. Deus não espera que o isopo atinja as proporções do cedro ou a oliveira à altura da majestosa palmeira, mas cada qual deve ter o objetivo de atingir tão alto quanto a união do poder humano com o divino lhe torne possível, né? Da Ellen White. Então, esse livro, ele muda um pouco assim a forma de você pensar, porque às vezes a pessoa faz assim, vamos entregar na mão de Deus, né? Então você coloca Deus até numa posição de amuleto, porque, tá, então Deus vai resolver de todo mundo, então aí como é que vai ser se ele ama todos? Então, tem que ter o esforço humano. Por isso que foi nos dado o livre-arbítrio. Então, cada um vai ter o seu merecimento, né? Então, ter o controle do seu próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então, eu lendo esse livro, né? Eu comecei a pensar assim, a gente foca muito no dinheiro, só que o tempo, ele é muito mais caro que o próprio dinheiro, porque é 24 horas que é dado para qualquer um, seja para o pobre, seja para o rico, cada um vai ter as 24 horas. E o que é que você está fazendo com essas 24 horas? Para otimizar. Então, assim, eu estava em uma procrastinação muito grande, até porque a gente atende pessoas e a energia passa de uma certa forma. Então, quando você pega ali que tem aquela procrastinação, você precisa acelerar. Você precisa. Então, assim, a gente tem que ter uma desconexão para a gente poder acelerar nosso processo. Porque é importante que a gente tenha tudo alinhado, arrumado e organizado. Porque a sequência é a grande sacada do sucesso. Né? É o que faz o tempo virar dinheiro. Então, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço? Porque se a gente não fizer esse sacrifício agora, o maior prejudicado somos nós mesmos, porque a gente não vai atingir os nossos sonhos. A gente vai viver numa ilusão, a gente vai criar uma linha imaginária que não vai ser alcançada porque a gente não quis fazer. Então, está lá em Romanos 19. Então, quando a gente vê que o processo evolutivo, né, ele vem aqui, ó, do ter, fazer para ser.
Então, quando a gente está aqui nessa base dessa pirâmide aqui, a gente está muito focado no T, né? Que é o ambiente que a gente está inserido, o nosso relacionamento. Mas o que é que você está fazendo para mudar isso? E quando você vai fazer, você vai buscar uma identidade, você vai gerar algo, porque você vai gritar pelo seu propósito, pela sua missão, né? E você vai entender quem você é e o que é que você vai estar fazendo para contribuir com o mundo e como você vai se posicionar. Aí, quando você se posiciona, eu vou ser isso. Então, o processo de coach ajuda você a definir isso. Diferente de quando você vai lançar algo que você não sabe a identificação da essência daquilo ali, porque você tem a técnica, você tem a metodologia, porque você pagou um curso, né, sobre determinada, vamos supor, eu pago um curso para finança, eu vou ter a técnica, a metodologia, mas a minha essência, a minha experiência, que eu não sou uma pessoa organizada financeiramente, que eu quebrei 2 vezes, que eu consegui. Então, isso tudo vai modelando e se torna um método seu, exclusivo, com as suas dores, com os seus medos, com as suas objeções e com as soluções que você deu e que resolveu a sua vida, e aí você vai passar para o outro. E quando você passa para o outro, você gera gratidão. O outro que você beneficia, ele é grato. E aí você passa a ser. Porque não é você que diz, eu sou o cara. A pessoa diz, Nil, você é o cara. Então, isso é transformador. E aí a gente vem com o mito da caverna de Platão, né? Você vê que tem a pessoa aqui, ó, elas estão aqui acorrentadas e de costa para a parede. E eles veem essa imagem aqui, ó, reproduzindo por causa da luz, né? Dessa chama aqui. As pessoas estão passando aqui, ó, por trás, mas eles estão aqui acorrentados. Então, eles só têm essa visão. Eles não sabem que tem um mundo lá fora. Então, uma pessoa conseguiu sair. Essa pessoa conseguiu quebrar a corrente. Então, é isso. A gente estava ali, todo mundo no mercado físico. Então, a gente quebra a corrente, vai todo mundo para o empreendedorismo digital. E aí, o que acontece? Um foi e viu que é bom. Aí, o que é que ele faz? Ele volta. Ele volta para poder falar para os outros que é necessário, que tem uma vida ali. Só que alguns vão ouvir, outros vão ficar acorrentados, outros não vão querer e outros vão achar que você está louco. E aí o resultado, o que que acontece? Ele acaba não atingindo o objetivo dele, porque as pessoas acham que ele está louco, que não é bem assim, porque nunca saíram dali, estão naquela zona de conforto. E aí você vai olhar para essa roda da abundância, né? Você vê que você vai solicitar. Então, eu solicito, Senhor, que haja uma mudança na minha vida. Aí você faz uma rota da ação, você planeja 10 anos da sua vida, né? Que a gente vai ter uma aula só para isso. Então, você está planejando isso, e quem é meu aluno como o Nil já fez essa roda, né? E aí, Nil, o que é que você sentiu? Fala só um pouquinho quando você fez lá a rota da ação, que você conseguiu visualizar 10 anos da sua vida à frente. O que é que você sentiu? Principalmente a questão da direção, né? É uma coisa que eu falo assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá bom. Aí quando você consegue fazer essa projeção, você já consegue ter um norte, né? Aí soma com uma série de fatores, um planejamento de curto, médio e longo prazo, então fica muito mais fácil a definição desse trajeto, né? E a roda é fundamental para isso, para você começar a se nortear. Exatamente. E a roda da abundância, ela vem para te guiar também, porque você sonha, você vai ter que planejar, né, que é o declarar ali, você vai estar declarando o que é, qual o passo, qual o próximo rumo que você vai estar seguindo, e você vai ter que arriscar, você vai ter que fazer ação. O movimento precisa existir. Então, se você sonhou, você botou no papel, você só vai seguir e começar a fazer o checklist. E aí, depois, você vai ter o resultado. Você vai ter, porque é como se fosse as 4 estações aqui. Primeiro, você está ali, vai plantar, né, na primavera, aí vem lá o verão, depois você colhe no outono, e depois você tem que cuidar daquele inverno, porque você sabe que vai ter tribulações, que a jornada não é fácil, mas você sabe para onde você está indo, né? Porque você colocou o seu objetivo, né? A sua promessa, para onde é que eu quero ir? Então, por onde eu começo, né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz quando vai ser um mentor.
porque essa mentoria aqui, né, é para as pessoas que vão ser mentores, né? Eles vão ter seus alunos, vão estar ajudando pessoas. Então, o primeiro passo é você ter o seu próprio resultado. Porque se você não tem seu resultado, se você não vende a sua mentoria, se você não faz o processo, como é que você vai ensinar outra a fazer o que você não faz? Fica incongruente. Então, primeiro você tem que fazer. Então, você tem que acreditar que é possível, sua mente tem que estar positiva. A sabedoria é aplicar o conhecimento na sua vida. Então, se eu aplico o conhecimento na minha vida, fica fácil, porque o meu cérebro já codifica o passo a passo. Eu já sei falar, eu não vou precisar ficar presa, né, a um roteiro, a um livro. Então, eu consigo ter a sequência orquestrada dentro do cérebro. Por quê? Porque você aplica na sua vida. Depois você ensina. Então, primeiro você vive o processo, sente, olha, deu certo comigo e agora eu estou passando para vocês, porque já foi testado, já foi validado. Então, as pessoas seguem pessoas que geram valor. Inclusive, hoje eu fiz a ferramenta, né, que eu estava ali criando, finalizando, do Conhecendo os Sabotadores, eu mandei para todo mundo que já fez o processo, porque era uma ferramenta nova, né? Então, para poder elas também serem contempladas, não é porque fez o processo, não tinha ferramenta, não, eu mando, porque para poder a pessoa estar sempre ali entendendo que tem que melhorar cada dia mais. E aí vem a pergunta que todo mundo faz quando entra no empreendedorismo digital. Vai gravar vídeo? Nil, que é um executor comunicador, tem que gravar vídeo, Nil? Tô vendo agora que tem que gravar vídeo, né? Gravar. Pois é. Você tem que vencer o medo, eliminar as pessoas tóxicas, que vai dizer que você é blogueirinha, né? Uma amiga minha mesmo falou que eu sou blogueirinha. Aí eu peguei e falei assim, tá certo. Eu que não seja blogueirinha, não. Aí, no caso, assim, estudar um assunto do seu nicho, porque você tem que dominar o seu nicho, lógico, escrever sobre o tema no blog. Então, qual é a sacada que eu dou? Se você tem um blog, né, e a gente vai ter um blog, porque eu sou afiliada a uma plataforma que todo mundo vai conseguir ter lá o seu site, seu blog, tudo direitinho, né? Então, suas páginas de venda, página de captura. Então, se você tem um blog, você vai escrever para o blog. O blog já é Nil, que aí é o escritor, né? Então, você vai escrever um pequeno texto ali, que o blog é como se fosse um livro grande, né, Nil? E aí você vai estar ali botando ali o seu textozinho. Esse texto, Nil, já não serve para gravar o vídeo lá do YouTube? O assunto? E Pode servir esse de vídeo que você roteiro, botou né? lá no YouTube, já não pode fazer uns cortes? Ou então, quando você gravar o vídeo do YouTube, não está ao mesmo tempo ali, que você pode estar usando até 2 celulares, né? Botar a sua conexão ao vivo do YouTube e pegar, mudar ali a posição do celular, gravar no YouTube assim e no Instagram a mesma fala ali e você aí ter uns cortezinhos e subir uma live para poder mostrar para sua audiência que você está fazendo aquele vídeo e que no YouTube vai estar na íntegra. E você pode fazer uns cortes nos stories, né? Com algumas palavras, algumas frases chamando a pessoa, né? Mudando ali a tipografia, né? Uma coisa que chame atenção, né? Tudo dentro lá do que a design vai estar definindo lá da sua tipografia, para poder você estar atraente ali, porque quando você faz um reels mais curto, engraçado, ou então trazendo a problemática, a dor dessa cliente, você vai estar entregando ali também um conteúdo, né, que vai ser de atração para outras pessoas verem aquilo ali. Aí a pessoa vê, achou interessante, aí vai olhar o seu perfil. E seu perfil precisa ser um cartão de visita. Então, o Instagram ele acaba funcionando como um cartão de visita. E aí você vai ter que gravar esses vídeos para o YouTube, criar lá um cronograma de postagem, né, sobre o nicho. Porque se você já escreveu o tema que você vai escrever o mês todo, você só vai pegar. Então, não tem mais como sofrer com conteúdo. O seu conteúdo, o que está no seu livro, é o seu conteúdo. O que está nos seus scripts, o que está no seu nicho é o seu conteúdo. E ali você vai estar alimentando e ouvindo a sua audiência para saber qual é o problema delas, quais são as objeções, o que é que elas precisam resolver. E aí você vai estar junto com elas numa live. Então você tem que pedir que elas conversem com você para você saber, ó,
Escreve aí se fez sentido isso para você, o que é que você, se você tem medo disso, por que você procrastina tanto, que o Nilks usa muito isso? Então, assim, o que é que você já se sentiu procrastinando? Você conhece alguém? Então, para poder você começar a entender se eles estão realmente fazendo essa conexão com você. E qual é o seu pior medo? Né? Aqui eu trago um pouco até da minha história, né? Quando eu comecei, né? Então, eu não sei palestrar, né? Então, assim, eu tinha essa crença limitante, que graças a Deus já foi eliminada, né? Então, nada que um processo de coach não resolva. Então, assim, ó, não sei palestrar, não sei vender. Tem gente muito melhor do que eu no mercado. Eu sempre falava isso. Tem gente muito melhor do que eu no mercado. Não tinha merecimento para mim. Então, se você não se valoriza, você não gera o merecimento, como é que você vai estar recebendo, né? Não sei ofertar nada. Gente, fazer pitch de venda não é comigo, não sei eu fazer essa oferta. Não tenho dinheiro para investir no marketing digital. Não tinha dinheiro, porque haja dinheiro, porque é uma coisa aqui, daqui a pouco. Aí você fica seguindo, é um aqui, outro aqui. Então é bom você ter um mentor, porque o mentor elimina você gastar dinheiro de forma desnecessária. Porque você vai seguir ali o que o cara está seguindo, o que deu certo para ele, e você vai buscar o resultado que você vê que ele é o seu fã. Então, assim, ó, não sou capaz, né? Às vezes, mãe de 3, marido, filho, negócio, não sei o quê, como é que faz? MBA, não sei o quê, meu Deus, o que eu faço agora? E agora eu estou em 3. Neurociência, finanças e marketing e venda. Vamos para cima. Por quê? Porque é a minha dor. Então, ainda tive uma dificuldade, porque como fisioterapeuta, porque está puxando a graduação da físio. Neurociência entrou de boa, mas finança não entrou assim, porque para que o fisioterapeuta quer saber de finanças? Você está entendendo, Nil, como é que a sociedade vê isso? Para que o fisioterapeuta quer saber de vendas? E como é que eu vou me vender, se caso fosse vender a fisioterapia? E como é que eu vou administrar o dinheiro que eu estou ganhando? E aí, né, eu pude fazer as 3 dessa forma, porque eu tinha que pegar uma para poder ser validada dentro da minha graduação, porque as outras 2 ficam meio que de curioso, você entendeu? Sem muita finalidade, mas vai ser aplicado na minha vida e vai ajudar muita gente com isso. Não posso ter uma equipe. Gente, essa era a pior dor. Não posso ter uma equipe. E o que que acontece com isso? Você encontra parceiros. Foi aí que aconteceu com o Nil, aconteceu com a Elaine. Então, hoje, graças a Deus, tem uma design, tem um mentor de livros. E aí você vai aumentando, porque parceiros existem. Fez sentido, Nil? Porque você precisa delegar para pessoas que você confia no trabalho. Então, por exemplo, o Nil mesmo, que ele gosta lá do Canva, de fazer as postagens dele, domina isso aí, fez a própria logo, como eu também fiz a minha própria logo lá no Canva, mas precisa ter uma autoridade ali. E aí, o que que a gente faz? A gente tem que confiar e entregar lá na design. Porque ela já vai trazer as técnicas, ela já vai trazer um negócio, né, que vai combinar mais com a nossa essência. Então, mude sua mentalidade. As pessoas de mentalidade, essa frase aqui eu trago do livro lá, O Segredo de Mente Milionária, né? Então, assim, ó, as pessoas de mentalidade rica focam nas oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focam nos obstáculos. Então, a gente não pode focar no problema, a gente tem que sempre olhar para a solução. E aí, o que foi que eu fiz? Eu estava olhando só para o problema, não sei palestrar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, sou quem é a Lê na fila do pão. Então, eu peguei de Ctrl Alt Del, tá, na minha mente. E fiquei no modo aprendiz. Tá, eu não sei palestrar, então eu quero aprender a palestrar. Alguém tem que me ensinar a palestrar. Entendeu, Nil? Por que na sua mentoria você coloca lá a palestra no final para encerrar é importante? Porque a pessoa às vezes não sabe, mas ela vai aprender. E se ela aprende, ela vai para o faça você mesmo. E se ela está no faça você mesmo, ela vai desenvolver habilidade. E aí ela vai conseguir fazer a coisa acontecer. Mas tem que ter alguém que ensine, tem que ter um mentor. Então, lista de aprendizado infinito. Eu fiz uma lista do meu aprendizado infinito. Então, ver curso para palestrar, aí eu coloquei lá. Ver curso de vendas, que eu já estou fazendo, né? O processo de coach que eu fiz, que ajudou, que me transformou em uma coach, né? Porque eu me apaixonei,
verdadeiramente pelo processo, porque leva a transformação a pessoas, né? E o curso de finanças, porque se você entra no sinal vermelho, você quebra duas vezes, você tem que entender como é que o país funciona. Então, tem que saber a nível de governo, a nível de empresa, como é que funciona o dinheiro no país. Então, é interessante para você administrar. Então, para você saber investir, né? Por isso que eu invisto no ramo imobiliário. Tempo. Inclusive, até agora, né, eu estava olhando, porque eu não sou muito de política, né? Mas assim, chamou a atenção dos políticos lá, né? E aí, para ver quanto é que eles ganham, né? Para poder fazer aquela declaração, e eu vi que muitos investem no ramo imobiliário, né? Então, você vê que a declaração deles ali é a maioria no ramo imobiliário. Então, você vê que tem a questão da poupança ali também, mas tem outras formas de investimento de bolsa, mas o forte é que é aquela coisa, né, que terra tem valor, né? Então, assim, o tempo, o resultado só vem se a mentoria for a prioridade. Então, se eu não colocar a mentoria como prioridade, eu não vou conseguir. Deixa eu desligar aqui que eu não vou conseguir ter resultado. Então, por isso que eu falei, essa semana eu saí cancelando ali algumas pessoas, né, para o atendimento. Amanhã eu vou ter agenda cheia, porque eu vou ter que compensar, mas foi necessário, porque eu tinha que colocar a minha mentoria como uma prioridade, porque ela era um momento único, não ia ter outro. Então, assim, ó, meus resultados não são congruentes com aquilo que eu sou e faço. Por quê? Porque você não coloca a sua mentoria como prioridade. E a mentoria é o quê? São pessoas que estão à sua frente, que estão dizendo, ó, esse é o caminho, ó, esse não é o caminho, ó, não é. Instagram começou muito beleza, só que já tem outras ferramentas que você precisa estar usando, porque é como se fosse uma faculdade, sabe? Quando a pessoa, antigamente só era direito e medicina. Aí, quando as pessoas começaram a ter acesso demais a direito, muito à medicina, o que que acontece com os empregos? A oferta vai diminuindo. Então, se está todo mundo lá, então quantas pessoas você vai estar disputando? E você vai ver aqui que eu vou provar que você consegue ter um cliente sem você estar se matando, sem você estar postando o tempo todo, porque você tem seu site, você tem o seu e-mail marketing. Você tem como capturar, você tem sua página de captura, você vai trazer o cliente. Então, o que é que você precisa para que tudo isso ocorra? Planejamento estratégico. Você precisa desse planejamento. Então, o planejamento é o analista analisando à frente, que é o seu perfil que tem que sobressair, para você entender para onde você vai, porque é ele que vê a direção. Depois você vai planejar, executar e comunicar. Então, depois que você tem esse planejamento, você tem que fazer. Aí você chama o executor, vem cá fazer aqui para mim, que já está pronto aqui, é só seguir o passo a passo e ticar aqui, ó, o checklist. E aí você vai ter resultado. O resultado pode ser positivo, mas pode ser negativo. Se o resultado for negativo, você volta lá no planejamento estratégico para consertar. E você vai de novo fazer resultado. Deu positivo, você vai celebrar. Você vai ali e depois que você celebra, que você tem o resultado, você vai multiplicar para outras pessoas. E o que que acontece? A pessoa quer multiplicar sem ter o resultado. E aí ele acaba não tendo o que passar. Então você multiplica e depois que você multiplica, você volta para o planejamento estratégico. Por quê? Porque você tem que ver daquelas pessoas que você ensinou quem aprendeu e quem não aprendeu, né? Você precisa ter essa mensuração. Quem foi que aprendeu, quem não aprendeu? Por que que essa pessoa conseguiu? Para poder você ver se você pode ajudar ou se é realmente a falta de comprometimento do outro, porque o outro pode não estar comprometido como você está, certo? E aí vem a jornada é a sua experiência única. Então, a jornada é você. Então, assim, os seus medos, as suas dores, suas objeções, suas crenças, seus erros, seus aprendizados, seus resultados, todos entram na jornada. Porque é só você ali. Não tem uma outra pessoa. Por isso que não tem concorrente. Entendeu, Nil, que não tem concorrente? Porque teria que ser uma outra pessoa com a mesma história de vida que a sua, com toda a habilidade, com todo o perfil que você tem. Vencendo a procrastinação. Aqui eu vou deixar Nil falar um pouquinho, porque ele domina esse assunto, né, Nil? Abre o microfone. Como é que vence essa procrastinação aí, Nil? Primeiro identificando, né?
você está deixando para depois aquilo que você precisa fazer e começar a fazer. Não tem outra forma de você vencer a procrastinação se você não fazer aquilo que precisa ser feito. Claro, às vezes você precisa ter a direção. Se você não tem a direção, fica vago e aí você acaba procrastinando mesmo. Mas quando você tem o objetivo, aí você começa a traçar as metas, você vai vencendo a procrastinação. E é um processo contínuo, né? Você tem que fazer isso todos os dias, porque todos os dias aparece formas, jeito, maneira de você procrastinar, de você, às vezes, não ter aquela recompensa satisfatória, então, às vezes dá trabalho, e às vezes você não quer fazer aquilo, e aí você acaba deixando mesmo para depois, e o depois vai ficando para depois, e vai ficando muito mais distante, e aí você acaba não tendo resultado. Mas vai chegar um momento que você vai ter que parar e resolver aquilo. Ou seja, vai chegar um momento que você vai ter que chegar e parar de procrastinar. Porque se você não procrastina, se você continuar procrastinando, as coisas não vão acontecer. Isso. Eu deixo o Nil falar, porque assim, Nil, ele fez o teste Assessment, né? E o perfil dele é executor. E aí ele tem uma visão diferenciada, porque o executor pouco procrastina, porque ele está na ação, ele vai para a ação. Então, assim, no caso do analista, ele tende a procrastinar um pouco mais, porque ele pensa demais, né? Ele vai buscar essa perfeição, essa coisa mais apurada, mas assim, como é que ele sai da procrastinação? Também tem um método. Criar sua metodologia para vencer. Tem que ter o passo a passo, a sequência. Precisa. Antes, teste com pessoas comprometidas em aprender para validar. Então, às vezes, a gente tem que testar com pessoas ali que querem fazer aquilo ali. Ah, eu quero fazer o caso do Nil, eu quero fazer um livro. Aí ele pode estar validando com pessoas que realmente têm um desejo ardente de fazer aquilo ali, né? Então, seja exemplo, as objeções são sinalizadores que está próximo da venda. Então, quando você vê que as objeções começam a acontecer em relação a um processo de vendas, às vezes a pessoa fica assim, ah, eu não vou vender ali, né? Porque uma das coisas que cria a procrastinação é quando a pessoa não fecha a venda, Nil. E aí ela pega, fica na frustração. E isso faz com que ela, né, crie a própria objeção ali nela mesma, e aí ela se sabota. Então, assim, ó, as objeções, quando o cliente fica com muita objeção, são sinalizadores que está próximo da venda, porque se ele não perguntasse, se ele não questionasse, ele não estaria interessado. Deu para entender? A direção é mais importante que a velocidade, né? Essa é a frase lá que a gente ouve bastante. Então, se você não escrever o passo a passo, não irá aprender. E para você dominar vendas, você precisa conhecer a sequência certa para usá-la. Porque a gente já entrou aqui em vendas. A gente começa lá da imagem do Instagram, do vídeo que a gente vai filmar, mas a intenção de tudo isso é que o marketing se uniu com vendas. E você faz a apresentação. Então, quando faz aquele comercial muito bonito, né? As grandes empresas, é porque ela tem um produto para aquele comercial, para aquele vídeo. E com a gente no empreendedorismo, isso não é diferente. Então, tem três passos que a gente precisa ter. O nicho assertivo. Então, a gente tem que saber o nosso nicho. No meu caso, são mães empreendedoras, né? Eu tenho uma dúvida às vezes, porque assim, eu tenho um pezinho lá no ramo imobiliário, né? Porque eu acabo sendo sócia do marido. E aí, no caso, assim, de montar algo de vendas para essa galera, mas vamos chegar lá depois. Mas o meu nicho é mãe empreendedora mesmo, que é o que nasce no meu coração, que faz meu coração cantar. O persona ideal também, que foi desenhado, que é a Dorinha, né? E a promessa é irresistível, que é fazer com que a pessoa crie o seu infoproduto. Porque a pessoa, geralmente é assim, ó, a pessoa que é um profissional liberal, ele vai vender aquilo, ele vai estar montando algo referente ao curso, ao que ele faz, ao ofício dele. E a pessoa que tem um produto vai querer vender o produto dela. Mas para você conseguir atingir mais pessoas na entrega, porque imagine você confeccionar um produto, você vender esse produto e entregar esse produto para um monte de gente. Imagine aí, via correio. E pensa você estar no serviço, tendo que estar com sua agenda lotada para entregar para um monte de gente que lotou sua agenda. Você não sai, né? Você fica cansativo para você, porque é tempo. E aí você criar um infoproduto lhe traz liberdade.
geográfica, de tempo, financeira, porque consegue escalonar o Brasil inteiro. Então, a minha promessa é fazer com que a pessoa tenha esse infoproduto para poder fazer o lançamento. E aí, para a gente fazer isso, o que, que a gente precisa? Precisamos de um cartão digital para poder ter a autoridade, a sua esteira de produto, captação de cliente, porque você vai ver que tem um cookies aqui, ó. Eu trouxe print aqui, ó. Tem um cookies. Então, tem a lei que você tem que estar ali, ó. Então, quando você vem aqui, aqui eu botei o link, daria para a gente abrir, mas eu não vou para a gente otimizar o tempo. Mas você entender que tudo é clicável. Então, criação de audiência. O que, que a gente precisa para estar criando essa audiência? O Instagram fica como seu cartão de visita. O Reels é o conteúdo de atração, certo? O YouTube, quiser printar a tela aí, Nil, você printa, porque isso aí vai ser muito bom para você. O YouTube é a distribuição do conteúdo de valor. O LinkedIn, clientes potenciais. Então, às vezes, a gente fica buscando nosso cliente no Instagram, mas o potencial de um cliente é no LinkedIn. Quem é no LinkedIn que não quer lançar um livro, que é dono de uma empresa, que sabe todo passo a passo, que teve aquela luta toda? Já pensou nisso, Nil? Entendeu? Um blog gera autoridade. Pô, você escreveu um livro, você não vai escrever um blog? E aí, ó, o site, sua empresa, eu já comecei a fazer o meu blog, já está começando lá tudo alinhadinho, já definimos as categorias, né? Que vai estar escrevendo, e com certeza vai ter vendas, mentalidade, né? E metodologia lá, que é o VM3, vai estar lá forte. O Telegram, né? É necessário você ter o Telegram, por quê? Porque o Telegram, ele acaba absorvendo a capacidade mais de arquivos. E quando a pessoa migra, ela pega o conteúdo acima. A gente não tem isso no Instagram ou no WhatsApp, mas no Telegram a gente tem. Então, é interessante você estar usando. Comunidades no Facebook, que agora é a concentração da tribo. É o novo. É o de 2022, é o que está bombando agora, é isso aí, essa comunidade no Facebook. E aí, como é que a gente começa isso aqui, ó? Na plataforma, a gente tem a página de captura. Eu trouxe um exemplo dessa aqui, ó. Então, quando você coloca aqui, você vê, eu aceito o termo e uso de política de privacidade, porque tem a lei. Então, a pessoa vai botar aqui o nome dela, o e-mail dela e o telefone. E aí, o que que acontece? Você já tem dentro da plataforma o e-mail marketing. Então, você vai ver ali, ó. Você viu que ali era a página da Vendas Arembep, né? Que eu trouxe aqui só de mostruário. Então, ela foi lançada recentemente, já tem duas pessoas que fizeram a captura, ou seja, duas pessoas, dois contatos, que chamamos de dois leads, que a pessoa botou o e-mail e telefone dela para poder a pessoa entrar em contato. Então, ali, como é uma página de captura de um corretor, ele vai estar entrando em contato com esse cliente. Então, ele vai pegar o telefone, que é o WhatsApp, e mandar a proposta dele por WhatsApp ou por e-mail. Deu para entender? Então, por quê? Porque ele já tem tudo isso linkado na plataforma. E ainda tem mais. A pessoa pode fazer um construtor de que, sabe, como se fosse tipo o Google Forms ali. E aí, só que aqui é diferente. A pessoa pode ter o lúdico, ela pode estar clicando o botão, já vem outra página. Clica o botão, já vem outra página de pergunta, com desenhos, né? E aí, ó, muitas vezes a pessoa gosta de responder uma pesquisa, uma ferramenta de forma lúdica, com múltipla escolha. E ali, no final, ela vai estar clicando na autorização para dar o e-mail e o telefone. É mais uma captura que você tem, sem investir no tráfego pago, porque já faz parte da plataforma. Você já recebe isso. Lista de ativos. Então, o que, que acontece? A lei aqui de proteção de dados, né? A LGPD. Então, eu peguei aqui consegue o link, acessa aqui essa lei aqui que eu printei, mas vocês vão ver que quando você está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, que você pega contato e que a pessoa não quer falar com você, você é bloqueado. Entendeu? E aqui não. Site é seu, blog é seu, quiz é seu, captura é seu, página é seu. E a pessoa autoriza. Ela passa por essa lei aqui e autoriza os dados. Esses dados você vai fazer um CRM, que vai ser um banco de dados desse cliente. Que aí você vai estar coletando aquilo ali, que isso se torna um ativo. Porque o que, que a gente vai lá no tráfego pago fazer? Querer o telefone e o e-mail das pessoas. E aí você passa a ter isso aqui.
e de uma forma de autoridade, porque você continua lá no seu Instagram, na sua página na sua vitrine, né? Você continua no Facebook, na comunidade, juntando as pessoas para você não ficar fazendo esse movimento o tempo todo. Então, as pessoas já estão ali que um ajuda o outro e vai criar o seu network. Você já está no LinkedIn ali também fazendo seus textões, suas posts. Que, se você faz um texto para o blog, você vai pegar um texto mais resumido e botar lá uma postagem no LinkedIn e gravando seus vídeos no YouTube, que você pode colocar links ali também. E aonde é que você pode botar os links do YouTube? Da sua página de captura, da sua página de vendas. Você vai carregar isso, mas você tem que ter essas páginas. Porque agora é assim. E editar vídeos, né? Eu uso o CapCut, né? E aí, no caso, pode ser usado no próprio celular, que para mim é muito mais prático, porque grava no celular, né? Tem também a forma no computador. Então, quais são os vídeos, né? O vídeo de atração, que é o viral, que são aqueles vídeos curtos, né? Vídeo explicativo, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Os tutoriais, que é eu pegar uma ferramenta e dar o passo a passo, né? Demonstrando o seu produto ou serviço, quem estiver fazendo isso. Institucional, vídeos para os blogs e redes sociais. Você vê que dentro do blog você já bota um vídeo lá do YouTube também, você faz essa conexão, e vídeos de case de sucesso. Nunca podemos deixar de esquecer os nossos cases de sucesso. E aí, as lives, elas funcionam como, né, para poder você ter ali uma comunicação com sua audiência, né? E aí vem para esse passo aqui, que é a ferramenta, a entrevista, a apresentação de negócio, reunião, atende aulas, o que a gente está fazendo aqui agora, uma apresentação no Zoom. É super importante você ter isso. E aqui, ó, é o CRM, que eu trago o Trello. Não sei se você conhece essa ferramenta, que você vai organizar todo mundo que você fez contato, quem foram os leads que entraram, o que foi que ele. Mandei lá a mensagem, a proposta para ele. Tudo é organizado dentro de um processo de venda, que é o cliente pagante caixa rápido. Então, isso aqui é um processo. Então, o cliente interessado, ele procura você, ele é uma indicação. Ele viu a sua página de venda, ele viu o seu site, ele viu alguma coisa. Então, você envia ou o Google Forms ou o Quiz para ele, para conhecer mais o seu potencial cliente, que você vai fazer uma entrevista para saber um pouco mais desse cliente. Aí você vai fazer uma análise para você otimizar seu tempo, porque você vai ter um script para utilizar com ele, que você vai ter ali 15 a 20 minutos de uma conversa agendada com ele pelo celular, ou pelo WhatsApp, ou por uma chamada, ou contanto que ali já esteja com ele arrumado como é que vai ficar a forma de pagamento para que você comece já a sua mentoria. Então, tudo tem que estar escrito na proposta. E o mais interessante de tudo isso é que você tem que driblar o sabotador, né? Então, nunca fale o preço de imediato ali da sua mentoria. Você tem que enviar o preço da mentoria na proposta. Por quê? A gente vai estar encerrando aqui. Por que que a gente vai estar mandando o link lá na proposta? Porque lá você vai ancorar com uma oferta irresistível para que o cliente feche com você. Porque quando você coloca valores, que eu estou dando um exemplo aqui, né? Você vai ver que a metodologia funciona, tá? E a gente vai estar encerrando, né? Beijo aí no coração. Nil, pode falar aí alguma coisa rapidinho para encerrar, que foi uma aula bem práticazinha aqui. Sim, sim, bem produtiva também, né? Trazendo uma série de aprendizado para a gente. Foi bem importante. Isso aí. Então, vamos estar encerrando aqui. Vou interromper aqui o compartimento, tá bom? Então, eu acredito que o próximo passo é a gente aplicar isso aí e ir para o próximo nível, tá bom?